Já foi. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Vamos louvar a Deus, só um minuto aqui. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino 432, né? É um prazer, é uma alegria nós estarmos com nossos irmãos e orando por mim, irmãos, porque nós ainda estamos um pouco... Vou segurar pra ti. É que fica melhor assim. Nós estamos ainda um pouco ruim, a moleza no corpo, gripado. Mas vamos lá, né? Garganta. Minha vida seja assim. Vamos lá. Minha vida seja assim. Consagrada a ti, Senhor. Possa ser tu por mim. Opera o teu amor. A minha alma lava, Salvador. No teu sangue puro, carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Cante comigo, sua voz se faça ouvir, a minha palavra Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faz o teu Salvador. Hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar aos teus pés, ó Salvador. Hoje quero me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Graças a Deus, né? Hoje nós vamos ler a palavra de Deus, continuando a nossa leitura bíblica, né? Muito importante para os nossos irmãos. Estaremos lendo Levítico 5, verso 3 e o verso 4, né? Levítico, capítulo 5, 3 e verso 4, né? Vamos lá. 3 e 4, né? Ou quando tocar a imundícia... 2 e 3. 2 e 3? Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda,
seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que ele fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a sua imundícia com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Muito bem. É muito importante que os irmãos compreendam essa realidade bíblica, né, que nós estamos falando aqui, e hoje nós vamos falar sobre pecando com coisas imundas. Pecando com coisas imundas. Olha ali na tela, vamos lá, nós temos temea ou tamé. Temea, olha aqui, temea ou tamé. O que essa palavra tame ou temé, que é um adjetivo, ela quer falar? Simplesmente no seu bojo ela quer dizer impuro, impuro, moralmente impuro, eticamente, religiosamente, ritualisticamente para o culto, coisa impura que não pode ser usada para as coisas santas do Senhor. É isso que o próprio texto ele quer dizer para nós. Já estaremos falando sobre isso. Mas observem que nós ontem nós começamos a falar sobre esse pecado por ignorância, e nós estamos agora tratando sobre... Ontem começamos a falar sobre a questão da falsa testemunha, dos juramentos, né, que ontem mencionamos, e hoje nós estamos tratando sobre as coisas imundas. Muito importante que o irmão, que a irmã compreenda isso. É muito relevante que o irmão comece a andar comigo pelo livro de Levítico, primeiro porque nós temos as partes das ofertas, que era uma forma de reatar a comunhão com Deus. Mas Levítico, né, Vaikra, é o livro da santidade. É a forma que Deus queria que o seu povo andasse, um modo santo, uma maneira santa. Podemos assim dizer que Levítico mostra para nós a nossa santidade em todos os ambientes e em todas as circunstâncias. Quando você lê o 18, nós vamos chegar na questão sexual. Quando nós lemos 19, 2, sede santo, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Então o livro de Levítico, ele mostra como nós devemos andar em santidade para com Deus que nos chamou, que é santo, ok? Lembre-se de uma coisa, querido irmão, querida irmã. Lembre-se de um detalhe. Quando você lê Gênesis, é o livro da criação, é o livro do princípio. Quando você lê Êxodo, é o livro dos nomes, né? Que aí a gente fala da saída, mas ali você tem os nomes. E quando você... É o livro que mostra o povo de Deus saindo da velha vida do Egito para ir para Canaã. E quando você chega em Levítico, agora Deus que tirou o povo do Egito, da vida sofrida, da vida humilhada, libertando, dando uma nova vida pelo sangue do Cordeiro, agora ele vai dizer como é que esse povo tem que andar. Quem quiser saber como andar para Deus, lê Levítico, ok? Levítico vai tratar sobre isso. Primeiramente, ele mostra como podemos reatar nossa comunhão com Deus pelas ofertas. E agora, ele vai tratar sobre coisas imundas que podem tirar a nossa comunhão com Deus, ainda que seja pelo pecado da ignorância, ou, como nós estamos falando aqui, de modo acidental. Vamos ver o texto aí novamente. Olha a leitura do texto, vamos lá. O texto de Levítico 5, verso 2. Vamos aí. 5, verso 2. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda... Primeiro, tocar em coisa imunda. Seja corpo morto de besta fera imunda. Corpo morto de um animal. Seja corpo morto de animal imundo. Olha aí. Seja corpo morto de réptil imundo. Ainda que ele fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. Veja que o texto está especificando. Se o animal tivesse morto, mas ele não fosse da classificação imunda, porque quando você lê os capítulos que se seguem, Levítico 11, Levítico 24 e Levítico
28, esses capítulos vão tratar sobre as coisas imundas. 4 capítulos que se seguem após esse vão tratar sobre as questões envolvendo a impureza. Mas aqui o autor está começando a dizer, se alguém acidentalmente ou por ignorância chegar a tocar em um corpo de um animal morto, ainda que ele fosse não das classificações de imundo, mas se tocasse ali no corpo de um animal, no corpo de um morto, de uma pessoa, já estaria em condição imprópria, já estaria imundo. É isso que o próprio texto ele quer dizer para nós, ok? Então nós temos aqui 4 coisas que estão envolvendo esses 4 capítulos que tratam, que vão se seguir, tratando de coisas imundas. Nós fizemos aqui, temea é o adjetivo hebraico para imundo, ok? Imundo. Mas eu coloquei aqui 2 sentidos de imundo ou impuro. As 2 expressões, elas são harmonizadas, impuro ou imundo. Quando você olha para essa palavra, impuro, eticamente, religiosamente, ritualisticamente, falava de coisas que o texto bíblico tem 2 sentidos. Em primeiro lugar, poderia se falar de objeto, lugar ou pessoas que estariam sujas e não podiam ser usados ou usadas, bíblico, para as coisas de Deus. Não poderiam fazer parte daquele projeto de Deus. Então, de primeira mão, Deus não usa os impuros, os imundos, os sujos para fazer a sua vontade. Aí você vai me dizer assim, pastor Zé, e o caso de Ciro? E o caso de Balaão? E o caso de pessoas ímpias que até defendem o evangelho? Vejam bem, eles não estão fazendo aquilo reconhecendo a santidade de Deus, eles não estão fazendo aquilo no estado de pureza, de um modo acidental ou por um ato soberano de Deus, para um propósito específico que o Senhor está usando. O rei Ciro, ele não servia a Deus reconhecendo que ele era o único, absoluto. É tão tal que ele não se converteu. Ele adorava outros deuses também, mas para um propósito divino, para cumprir a palavra de Deus em relação a Israel, Deus o usou na sua soberania. Mas isso não quer dizer que ele fosse santo, que ele fizesse a vontade de Deus, conhecendo a vontade de Deus. Não, ele temia o Deus dos judeus como temia de outras nações. Então, quando alguém diz assim, o importante é pregar a palavra, porque a palavra de Deus, ela é tanto palavra de Deus na boca de um bandido, como na boca de uma pessoa santa. É verdade. Ninguém tira a essência da palavra aonde ela estiver. Porém, a pregação comprometida para um viver santo só é feita por aquele que é chamado por Deus. Chamado por Deus. Então, o ímpio não prega evangelho. Uma pessoa imunda, ela pode estar dizendo que prega o evangelho para Deus, mas ela pode estar sendo usada pelo diabo para confundir, para enganar, mas não que Deus esteja usando aquela pessoa. Deu para entender? Aquela moça de Atos 16, ela também estava glorificando a Deus, supostamente glorificando a Deus. Fala em Atos 16, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Por que Paulo repreendeu o demônio da boca dela? Porque era um elogio de Satanás que estava colocando Paulo e Silas no nível de qualquer outra pessoa que chegasse ali para falar dos deuses. Ela estava falando do Deus Altíssimo, mas não era o Deus dos céus. Deu para você entender agora? Porque às vezes você usa Filipenses, quando Paulo diz, uns pregam a Cristo por inveja, outros para me oprimirem. O importante é que o evangelho esteja sendo pregado. É muito importante fazer uma exegese correta. Paulo não está defendendo o pregador errado. Se assim ele fizesse, ele estaria contrariando o que ele escreveu em 1 Timóteo 3. Convém que o bispo seja repreensível. Ele estaria contrariando o que está lá em Tito. Então nós temos que saber fazer a exegese e a hermenêutica correta do texto. Paulo não defendia malandros da fé. Paulo não defendia pregadores falsos.
Inclusive em Corinto ele diz, tem uns aí que anda falsificando a palavra. Entendeu? Ele está falando dentro de um contexto. O rapaz lá de Atos 19 foi usar o nome de Jesus para expulsar o demônio. O que o demônio disse para ele? Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo e quem és tu. Então Deus não usa malandro, Deus não usa cabra ruim. Há muitos que estão nos nossos púlpitos sendo instrumentos de Satanás. Sendo instrumentos de Satanás. E quando eu falo aqui, ouçam bem, quando eu falo aqui, eu quero dizer para os irmãos, eu nasci dentro da Assembleia de Deus. Eu nasci dentro da Assembleia de Deus. Eu fiz estudos teológicos tanto na Assembleia de Deus como em outros ministérios. Eu fiz formações bíblicas tanto na nossa doutrina pentecostal como também na doutrina batista, na doutrina presbiteriana. Nós conhecemos esses caminhos. Agora, o que eu quero dizer aqui para vocês e para todos que me escutam aqui nesta manhã é que o grande problema nosso é que quando a gente hoje quer falar dos erros, as pessoas pensam que a gente é contra o poder de Deus. Parece que não lê 1 João 4:1. Amados, não creiais em todo espírito. Eu não posso crer em qualquer coisa que uma pessoa fala. E se eu não posso crer, a minha Bíblia diz que é para eu julgar todas as profecias. Se a minha Bíblia diz que é para julgar, por que tu quer falar? Por que você às vezes diz assim? Por que o pastor Zé fala isso? Porque às vezes você aceita sem julgar. Mas se você aceita sem julgar, é um problema seu. Agora, a minha Bíblia manda julgar as profecias. Vamos ver, vem aí, meu amor. 1 Tessalonicenses 5, 18 em diante. 1 Tessalonicenses 5, 18 em diante. Então, veja bem, eu sou chamado a analisar as coisas. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo 4, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Espírito expressamente diz, não sou eu, pastor Aziel, é o Espírito que expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé por darem ouvido ao quê? A doutrina de demônios, a espíritos enganadores. E aí, como é que tu fica? Tem a doutrina de Deus? Tem, mas na igreja está entrando a doutrina do diabo. Aí agora, só porque a pessoa falou em nome de Deus, eu vou crer. Só porque a pessoa falou, eis que diz o Senhor. Eu não posso crer porque não é Deus que está falando, é um ser humano que está falando. Aí eu vou julgar se aquilo que ele está falando está de acordo com a Bíblia. Nós temos que ter essa colocação, nós temos que ter essa visão. Vamos ver aí. 5, 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isso, pode ir. Não extingais o Espírito. Não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias. Não desprezem as profecias. Examinai tudo. Retende o bem. Agora, aí por exemplo, quando eu falo aqui, tem até pastor, presidente de igreja, e eu digo, pastor Zé é contra o dom, parece que não lê Bíblia. Parece, me desculpe meu querido, mas parece que o senhor ou a senhora não lê Bíblia. Que a minha Bíblia diz que não é para mim apagar o fogo do Espírito. Quem já me viu eu dizendo assim, não creia no Espírito Santo, não creia nos dons? Quem foi que já me viu eu falar isso? Nenhum dos senhores, nenhuma das senhoras. Porém, eu não posso acreditar em qualquer movimento. Eu não posso acreditar em qualquer profecia. Eu tenho que julgar ela. Se você aceita da maneira que você quer, problema seu. Agora, assim como médico, todo mundo passa remédio para você. Todo mundo passa remédio caseiro para você. Aí, toma isso aqui que essa pedra sai. Toma isso aqui que essa pedra sai. E quando dá fé, ela está grande. Aí o médico é quem tem que te operar, com o exame. Assim é o pastor, teólogo, hermeneuta, exegético, que ama a Bíblia. Ele não vai na voz da maioria. Ele vai na voz da palavra de Deus. Ele vai naquilo que a palavra de Deus diz. E quando você vai para 1 Reis 22, você vê que todos os profetas estavam do lado de Acabe. Somente um. Então a maioria não tem razão, viu? Coloque isso, nem sempre a maioria tem razão. Somente um estava contra o rei. Mas todos os outros estavam do lado de Acabe. Se todos creem do jeito que quiserem, problema deles. Agora eu tenho que ir para o que a Bíblia diz.
A Bíblia não manda eu aceitar logo a profecia. A Bíblia manda eu examinar. A minha Bíblia manda eu julgar a profecia. E se ela mesma está mandando eu julgar, é porque tem erro. Pode ser. Mas é um crente sincero, pastor. Pode ser um crente sincero. Mas às vezes ele está falando do coração. Às vezes ele está inventando para ganhar popularidade no meio dos irmãos. Vocês estão me entendendo agora? Vocês estão me entendendo agora? E aí as pessoas dizem assim, quando falam, o pastor Oziel disse isso e isso, eu creio piamente em profecia, eu não creio na forma que as pessoas estão falando aí hoje. Aí eu não creio não. Porque quando eu olho para a minha Bíblia, eu vou dar um exemplo aqui. Ágabo profetizou uma grande fome. Vocês se lembram que Ágabo profetizou uma grande fome? E parece que é em Atos 11. E aí, meu bem, se é? Atos 11. O Ágabo, ele profetizou uma grande fome. Isso é muito interessante aqui. Deixa eu ver aqui. Vai encontrando aí. Atos 11. Só para me ver, acho que é. Então, veja bem. Ágabo profetizou para Paulo, profetizou uma grande fome. Era um profeta, usado por Deus. É isso que você acha no texto. 11, não, é só, deixa eu ver aqui. Acho que é lá no final, deixa eu ver aqui. Atos 11. Deixa eu ver aqui. 28. Atos 11, 28. Leia aí. E levando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Dava a entender que haveria uma grande fome em todo o mundo. Vai. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Vai, pode ir. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judeia. Pronto. Quer ver agora? Vamos lá. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, que nós estamos orando, estamos levantando uma oferta. Porque tem muita gente que diz, Deus avisou o Rio Grande do Sul. Deus falou. Olha para cá. Agora eu vou mostrar para ti na Bíblia. Por que Ágabo profetizou uma fome? Por que Ágabo profetizou uma fome? Pega aí sua Bíblia e leia. Sabe por que Ágabo profetizou? Para prevenir os irmãos, quando a fome viesse, eles terem alimentos guardados, para ajudar também outros que tivessem fome. Deus não vai trazer só o mal. Ele não vai trazer só o mal para o Rio Grande do Sul. E a igreja que está lá no Rio Grande do Sul? Os templos sendo invadidos de águas. A catástrofe não atingiu só o Rio Grande do Sul, pessoas descrentes não. Todos os descrentes. Tem um monte de congregação lá, cheia de água. E aí, cadê as profecias? Porque era para falar antes, porque todas as vezes que viu mal para Israel, Moisés profetizava antes e dizia, tira o gado de vocês. Tira as ovelhas de vocês. Deus vai mandar pedra. Deus vai mandar doença. E antes que a praga chegasse, o povo de Deus era liberto. Nenhuma praga atingiu o povo de Deus no Egito. E por que a catástrofe está atingindo o Rio Grande do Sul? Também os evangélicos. Lê Bíblia, gente. Vamos ler Bíblia. Parem de criticar a verdade bíblica. Aí fica um bocado de irmão em púlpito de igreja. Está vindo uma grande catástrofe. Brasil, cuidado. Aí essa catástrofe só ataca tanto os crentes. Não profetiza não, porque os crentes também estão juntos. Os crentes estão no mesmo barco. Lá em Rio Grande do Sul tem um bocado de igreja, Assembleia de Deus. Eu falei com um pastor lá. Um bocado de igreja que está fechada, alagada. E aí, cadê a profecia? A profecia que não alertou os pastores para criar uma forma da água não entrar lá. E por que Deus não proibiu a água entrar também na igreja? Porque lá não é só descrente que está sendo atacado, não. É crente e descrente. E quando você pega as 10 pragas, nenhuma delas atingiram Israel. Nenhuma. E aí? E quando Ágabo profetizou uma grande fome, por que ele profetizou a fome? Para que o povo de Deus se precavesse, para que o povo de Deus ajuntasse alimento e não passasse fome. Aí eu acredito sim. Se uma pessoa se levantasse no dia tal, na hora tal, vai ter uma grande catástrofe atingindo o Rio Grande do Sul. Mas Deus manda dizer para a igreja, se previnam, faça isso, isso, isso. Aí eu ia acreditar.
Mas essa história que é uma profecia apelativa, aguardem. Vai vir uma grande catástrofe para o estado do Brasil. Isso não é profecia, isso é apelação. E por que Deus fala com todos e não fala com a igreja dele? Aí fica contigo. Aí fica contigo. Eu já passei aqui no meu horário, amanhã eu termino essa mensagem aqui. Pai Santo, Pai querido, abre a mente do teu povo, a nossa mente, para entender a tua palavra. Que possamos viver tranquilo nas Escrituras, sem engodo, sem profeta nota 10, sem profeta para ser o primeiro. O Senhor não tem nenhum interesse de exaltar ninguém, mas exaltar a tua palavra. Senhor, abre a mente desse povo para entender a tua palavra, as Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Nós temos umas participações. A irmã Maria Mendes pede oração pela sobrinha dela, doutora Kátia, que fez aniversário ontem, Amém. Lá no Ceará. O irmão Vanderlei está aniversariando hoje, o nome dele, a filha do irmão Vanderlei está aniversariando hoje, o nome dela é Kaila. Pedi para cantar parabéns. Eles moram em Imperatriz. A irmã Suélia, ela pede oração porque hoje está completando 34 anos de casada. Muita gente, sério. A irmã Taina, hoje, diz que hoje é aniversário dela. A irmã Késia está pedindo oração pelo pastor Marcos Amorim, que hoje está aniversariando. Isso. Pastor Marcos Amorim. Sim. E a irmã Claudiana pede oração pelo pai Raimundo, que também está aniversariando hoje. Aí tem mais uma lembrança aqui da Kaila, que está aniversariando, e o irmão Virlan, que está pedindo oração. A todos que estão aí, né, os irmãos que pedem oração, o irmão Marcos, que é pastor aqui, pastor Marcos, psicólogo aqui do campo, um homem de Deus, parabéns. E a todos que estão aniversariando hoje, nosso abraço, nossa consideração. Salmo 37, né, verso 4, né? Deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos dos vossos corações. Ou seja, que os vossos desejos, sonhos e anelos sejam conforme o querer do Senhor. Assim Deus vai guiá-los, orientá-los, e não tem coisa melhor do que viver a vida junto com Deus ou em Deus. Assim Ele vai nos dar vitória. Parabéns para vocês nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor abençoe e vos dê santidade. Parabéns para vocês, muitas felicidades. Pai Santo, Pai querido, abençoa teus filhos que hoje completam mais um ano de vida. Eles estão te agradecendo, reconhecendo que a vida vem de ti, a paz vem de ti, a prosperidade vem de ti, Senhor. Então, sê com eles, que vivam a tua palavra, que vivam o teu querer, como o Senhor determina. Ó Pai, que eles possam fazer a tua vontade e receberem a bênção oriunda de ti, Pai. Ajuda-os em tudo, dá saúde, paz, prosperidade. Teu filho também pede oração, dá saúde perfeita em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.